Nesse caso aí dos celulares, o padre Júlio Lancelotti fala que tem uma conivência de policiais corruptos, tanto civis e militares. Ele tem repetido isso. A questão da corrupção policial ela é muito grave, né? Bem como também da violência policial. O Diego, quando abriu a entrevista, ele explicou que a atribuição constitucional de segurança pública é dos estados, mas o governo federal tem políticas de articulação, tem o Sistema Unificado de Segurança Pública, enfim. Você é muito cobrado por isso, o Flávio Dino também é muito cobrado por isso. A gente viu em São Paulo, aumentaram de janeiro a setembro 45% o número de mortes praticadas por policiais militares. Vimos a Operação Escudo na Baixada Santista, violência policial explícita. Hoje tem um caso de violência gratuita, uma viatura passa por uma motocicleta, dá um tiro com uma arma de airsoft, tiro plástico, acerta o rosto de uma menina, porque passava na madrugada o pai com a filha. Para combater corrupção policial e a violência endêmica nas PMs brasileiras, qual que é a saída, Capela? A gente sabe que ela não é simples, mas quais são as linhas para a gente enfrentar esses dois problemas? Kennedy, nas próximas semanas, nós vamos publicar as diretrizes nacionais para a utilização das câmeras corporais. E nós já encaminhamos à Casa Civil uma proposta de projeto de lei para tornar o uso das câmeras corporais obrigatórios. A câmera corporal ela protege o bom policial, protege a atividade policial. A gente não está fazendo isso de cima para baixo. A gente passou o ano inteiro reunindo com os secretários de segurança, reunindo com os comandantes das polícias militares, fechamos a proposta num seminário final nacional e que todas as polícias participaram, inclusive a Polícia Militar de São Paulo esteve aqui conosco, porque foi quem primeiro teve a experiência de utilização das câmeras corporais. Então, esse é um processo que eu acredito ser, Kennedy, inexorável, ele vai acontecer. As polícias passarão a utilizar as câmeras. E mais importante do que a câmera em si é toda a tecnologia embarcada por trás da câmera, que faz a leitura de dados, consegue identificar procedimentos. E a gente está trabalhando para quê? Para que isso seja um sistema nacional, para que essas informações se falem também. Por quê? Porque tem toda a cadeia de custódia da prova. Você tem hoje, quando você fala do crime hoje no Brasil, é muito difícil uma investigação começar num estado e acabar no próprio estado. Em geral, tem conexões com outros estados, 3, 4 estados. Então, essa é a lógica do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. A gente está, nesse momento, também executando 100 mil bolsas de formação para as polícias, com conteúdos que estão disponíveis, no sentido de auxiliar os estados na formação desses policiais. Mas tem outras questões em debate, como a Corregedoria Nacional das Polícias, enfim, tem um conjunto de elementos que nós estamos trabalhando para auxiliar os estados nessa questão. Veja, essa é uma questão importante que precisa ser enfrentada. E a gente enfrenta isso auxiliando com normas mais claras para a atividade policial, mas enfrenta também, Kennedy, estrangulando o crime organizado. Porque quando a gente fala de organizações criminosas, como a gente tem no Brasil hoje, são organizações que elas saíram da casa dos milhões e passaram para a casa dos bilhões de reais. Quando a gente tem organizações criminosas com esse poderio financeiro, a capacidade dela de cooptar agentes do Estado fica muito grande. Então, é um trabalho conjunto. A gente não pode achar também que o problema da violência no Brasil é a questão da violência policial. A violência policial é um fato e precisa ser tratada, enfrentada com rigor, para proteger o bom policial. Mas o que ameaça de fato a segurança pública no Brasil é o crime organizado, que está escalando para organizações nacionais, transnacionais, que estão tentando tomar territórios do Brasil, ameaçam não só a vida, mas estão destruindo a economia. Você tem casos de locais onde os prefeitos, por exemplo, nos relatam que não podem mais colocar placa de obra na rua, porque se tiver o valor da obra, criminosos chantageiam a empresa
e só pode fazer a obra se pagar pagar a extorsão que o grupo criminoso exige. Então, esses criminosos ameaçam a vida, destroem a economia e ameaçam a democracia, porque eles querem tomar territórios para transformar esses territórios em protetorados de votos que eles controlem para penetrar no poder legislativo, para penetrar no poder executivo e no poder judiciário. Então, a principal ameaça à segurança pública no Brasil são essas organizações criminosas, que a gente vai enfrentar com inteligência e com planejamento, como a Polícia Federal tem feito. Prendeu o Zinho. O Zinho se entregou sem dar um tiro, porque ele foi cercado. Prendeu recentemente outro líder miliciano no Rio, Tylon, sem dar um tiro. Nós temos feito, na outra ponta, avançamos muito com o Banco Central, tivemos 2 reuniões com o presidente Roberto Campos Neto e estamos com a Polícia Federal estruturando uma operação ativa com o COAF, porque quando a gente fala de bilhões hoje, Kennedy, esses bilhões eles não circulam mais em mala, eles estão circulando em empresas de fachada, em contas de fachada. Veja que esse ano a gente apreendeu 268 apartamentos de uma organização criminosa, torres inteiras em Balneário Camboriú, endereços de luxo de frente para o mar. Então o crime se sofisticou, chegou à casa dos bilhões e o poder financeiro de cooptação sobre agentes do Estado se torna muito forte. Então a gente tem que enfrentar a questão da segurança pública, estruturando o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, trabalhando com dados. Veja que o Sinesp, que é o Sistema Nacional que reúne os dados da segurança pública, tinham 9 indicadores. Nós levamos para 28 indicadores, de forma que em 2024 nós teremos muito mais dados sobre a segurança pública no Brasil, para isso auxiliar as políticas públicas. Então é um trabalho estruturante, estruturado com várias linhas, e que o enfrentamento à violência policial é uma delas. O Capelli, a gente está com o tempo quase acabando. O Diego tem uma pergunta para você aí, eu também tenho uma rápida aqui. Queria que você falasse rapidamente sobre a violência na Amazônia, que cresceu muito, que medidas que vocês estão tomando para combater isso. E você mencionou a prisão do Zinho, que é líder de milícia no Rio de Janeiro. O Dino falou que o caso Marielle deverá ser esclarecido. E há informações que dão conta de que o Zinho poderia ajudar a esclarecer quem seriam os mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Queria que você comentasse rapidamente esses 2 temas, por favor. Veja, Kennedy, na Amazônia, nós estamos executando o maior plano de segurança pública da história da região amazônica. São 2 bilhões de reais do Plano AMAS, Amazônia Mais Segura e Soberana, 1,2 bi do Fundo Amazônia. Contamos com o apoio da ministra Marina, do presidente Mercadante. Serão 34 novas bases de segurança na Amazônia, 28 terrestres, 6 fluviais, um centro de comando da Força Nacional, um centro de cooperação de polícia internacional dirigido pela Polícia Federal, além de uma série de equipamentos, de ações, de homens na Amazônia. Então a gente está muito confiante, é uma parceria nossa com o Ministério da Defesa, que já tem uma presença grande na região. Então um plano ousado, como nunca houve, para a Amazônia. Com relação a Marielle, o que a gente pode falar é que a Polícia Federal trabalhou e tem trabalhado muito nessa investigação, e reiterar o que o ministro Flávio Dino falou na semana passada: esse caso será desvendado. O tempo é o tempo próprio da Polícia Federal e das investigações. É claro que quando você fala das conexões do caso Marielle, veja, quem apertou o gatilho, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, tinham relação com crime organizado no Rio, com milícias. Então, claro que podem existir conexões. Agora, esse é um trabalho técnico, profissional, sigiloso, comandado pela Polícia Federal, e a gente tem muita confiança que em breve a gente vai desvendar o caso Marielle, que é um caso emblemático no Brasil e no mundo também.